Olá, meus queridos irmãos, com a graça de Deus, nesse tempo difícil que nós estamos passando, vamos continuar a nossa aula de geografia bíblica, onde nós paramos falando a respeito das tribos levíticas. E eu peço que você preste atenção, serão vídeos curtos em que eu vou passar as informações que nós temos aqui em nossas apostilas. Em Josué capítulo 21 fala a respeito da divisão das cidades levíticas, que foi onde nós paramos. E eu vou estar lendo para vocês rapidamente na NTLH, que é uma versão boa da gente entender, o capítulo de número 21, e por partes a gente vai aprendendo aqui. Do 1 ao 9, diz da seguinte forma: os chefes das famílias dos levitas foram até as cidades de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar, e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Isso é interessante nós sabemos, que a primeira família a receber, foram os coatitas. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Entre elas, Judá e Simeão deram 9 cidades, e Benjamim deu 4 cidades para os coatitas. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, Dan e da metade da tribo de Manassés. Primeiramente, vamos tratar desse grupo que são os coatitas. Coatitas que pertenciam à ordem sacerdotal. No versículo de número 10 até o 19 diz assim: aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi, as terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essa família a cidade de Kiriat Arba, daí entre parênteses Arba, que foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron, com os seus passos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, com os seus passos, ao todo 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Gebá, Anatote, Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com os seus passos aos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias, de Coatita, 9 cidades em Judá e Simeão e 4 em Benjamim. As cidades que foram tiradas à sorte são 4 de Efraim, 4 em Dan e 2 em Manassés Ocidental. Naqueles mapas que nós desenhamos, você pode ir se localizando mais ou menos aonde eles estiveram. Aqui, no caso, nós vemos que os coatitas estão localizados ao ocidente, próximo ao Mar Mediterrâneo, ao oeste do Mar Morto, eles estão
nessa localidade ali, né? Mais ao sul, onde nós temos a tribo de Simeão, a tribo de Judá, a tribo de Dan, a tribo de Efraim, e daí subindo um pouquinho mais, né, a tribo de Manassés ocidental. Vamos lá, vamos continuar no texto. Josué, capítulo 21, versículo 20 ao 26. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus passos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para que os fugitivos que tivessem matado alguém, os coatitas receberam também Os coatitas receberam também Gezer, Kibzaim e Bet-Horon com os seus passos. Ao todo, 4 cidades. Essas 4 cidades que receberam, então, da tribo de Efraim. Vamos lá. Da tribo de Dan, eles receberam também 4 cidades. Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon com seus passos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Tanak e Gat-Rimon com os seus passos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com os seus passos. No caso aqui, os coatitas que não são descendentes de Arão. Eles receberam, então, essas 4 cidades de Efraim, 4 em Dan e 2 em Manassés ocidental. A próxima tribo que nós vamos ver são os Gersonitas. Os Gersonitas eles também pertenciam à ordem sacerdotal. Tem os que pertencem à ordem sacerdotal e os que não pertencem. Mas aos que pertenciam à ordem sacerdotal, está lá em Josué 21, do 27 ao 33, que diz assim: os Gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com seus passos. Vamos ver agora que os Gersonitas estão recebendo, primeiramente, do lado oriental, ou do lado leste do Rio Jordão, ali na região de Bazã, na região onde nós temos os vales ali, que nós falamos dos pastos, dos pastos para o gado, das tribos que são mais ricas em gado, eles receberam essas seguintes cidades. Da metade leste da tribo de Manassés, a cidade de Golã, em Bazã, com seus passos. Essa era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os Gersonitas receberam também a cidade de Beesterá, com os seus passos. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades: Quizião, Daberate, Jarmute e Enganim, com os seus passos. Da tribo de Aser, eles receberam 4 cidades: Misal, Abdon, Eucate e Reob, com os seus passos. Da tribo de Naphtali receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com seus passos. Quedes era também uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os Gersonitas receberam também Amot-Dor e Cartã com seus passos. Ao todo, 3 cidades. As várias famílias dos Gersonitas, as várias famílias dos Gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus passos. Os outros levitas, aqui já é de outra tribo, com os seus passos. Então, receberam ao todo 13 cidades com os seus passos, com os seus pastos, receberam aqui os Gersonitas. 2 em Manassés Oriental, 4 em Issacar, 4 em Aser e 3 em Naphtali. Naphtali, que nós sabemos que é
também na parte cananeia, né? Na parte ali ao lado do Mar da Galileia, né? Como nós estudamos nos outros mapas. Tá? Próximo grupo de levitas que recebeu as suas cidades são os meraritas. Né? Os meraritas, que pertenciam à ordem sacerdotal, eles receberam as seguintes cidades: 21, 34, 21, 34 até o 40. Os outros levitas, isso é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Joquineão, Cartá, Dimna e Naalau, com os seus passos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, com os seus passos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote, em Gileade, com os seus passos. Ramote também era uma das cidades para fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Manaim, Esbom e Jazer, com os seus passos. Ao todo, 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Tá? Entre elas, 4 em Zebulon, 4 em Ruben e 4 em Gade. Das 48 cidades destinadas aos levitas, 6 foram nomeadas cidades de refúgio. 3 pelo lado oriental e 3 pelo lado ocidental. Bezer, Ramote, em Gileade, e Golã na parte oriental, né, a parte a leste do Rio Jordão e do Mar Morto, né, e na parte oriental, não, e na parte ocidental, né, estavam Quedes, Siquém e Hebron. Então, o que nós tínhamos para a questão das cidades levíticas são essas informações. Né? São 6, né, das 48 cidades, né, são 6 que foram nomeadas cidades de refúgio. Se você for procurar mapas na internet, você vai perceber que principalmente essas cidades vão ser mostradas, porque elas que terão real importância, né, num texto bíblico mais à frente, depois dessa divisão, depois que foi dada essas cidades, as que têm mais importância são essas cidades. Tá? Então, vamos recapitular então só o nome delas. Bezer, Ramote, em Gileade, e Golã, na parte oriental. E Quedes, Siquém e Hebron, no lado ocidental. Tá bom? O próximo videozinho aí que nós vamos produzir, né, fala sobre o Reino Unido, né, o Reino Unido de Israel. E depois nós vamos para a Palestina do Novo Testamento. Mas, então, numa breve explanação, vamos passar aí um pouquinho do que foi o Reino Unido e um pouquinho do reino dividido, né, em questão de geografia, para que a gente possa afirmar isso, para depois nós podermos passar, então, para a aula 4 da nossa apostila. Tá bom? Valeu, pessoal!